Estúdio 87, o debate esportivo mais louco do rádio. Eu arredondo o meu aqui. Estúdio Esporte. Estúdio Esporte. Futebol, mulher e rock, meu Deus, como isso é bom. Estúdio Esporte. (19h06), temperatura 14 graus aqui nos estúdios da Estúdio FM aqui de Veranópolis, para o Brasil, para o mundo, via 87.7 ou via as nossas redes sociais, Facebook e também no YouTube, através da Estúdio TV. Você pode nos ouvir e também assistir, né, o nosso Estúdio Esporte desta quinta-feira, 23 de maio de 2019. Teremos muita Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Programa hoje encerrando às 19h55 devido ao jogo do Internacional às 20 horas, né? Para não deixar os nossos integrantes da bancada, os nossos amigos colorados na mão, né? Daqui a pouco ele chega em casa, vai estar 1-0 Paysandu, então melhor liberar 5 minutos antes do final do programa. Então até 19h55 o programa hoje. Estúdio Esporte, que conta com o apoio da Carbonera Pneus. Carbonera, a sua loja de pneus. A nova loja conta com as facilidades de crédito diretíssimo e agora com um serviço completo de geometria. Na 24 de maio, esquina com a Padre José, aqui em Veranópolis. Carbonera Pneus. Supermercado BES, compras do dia a dia, lanche da manhã, lanche da tarde, compras para o almoço ou lanche do mês. O endereço certo é o Supermercado BES, com promoções toda semana feitas para você. Na Benjamin Constante, 597-3441-1865. Supermercado BES, o super da família. Vera Veículos, os menores preços e as melhores condições para veículos Fiat você encontra na Vera Veículos. Super bônus nos veículos à pronta entrega e descontos especiais para produtores rurais, empresas, taxistas, clientes com necessidades especiais e programas Mais Alimentos. Faça um test drive e confira todas as promoções. Vera Veículos é assistência técnica Fiat autorizada. Acesse o site e confira www.veraveiculos.com.br ou ligue 3441-1865. Vera Veículos, o caminho certo para o seu Fiat. Lojas Quero Quero. A loja Quero Quero de Veranópolis está de cara nova. Estamos com mais opções em construção, eletromóveis,
Aproveite para fazer o seu cartão de crédito Quero Verdecard e tenha mais vantagens e opções para pagar. Venha visitar as lojas Quero, uma loja renovada com muito mais em construção, eletroimóveis. Vem para as lojas Quero, você não pode perder as ofertas exclusivas na Marechal Deodoro 353, aqui no centro. Contamos também com o apoio da CCAA. A CCAA de Veranópolis está em novo endereço, em cima da Caixa Econômica Federal, esperando você com uma promoção de até 30% de desconto no inglês e também no espanhol. Turmas a partir de 3 anos de idade. Venha conferir ou entre em contato pelo telefone 3441-4155 ou através do WhatsApp 984280076. Dr. Rubens Bassani. Agora ficou mais fácil cuidar de sua saúde bucal em Veranópolis. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista, atendendo na galeria do edifício Contemporâneo 790, sala 304, ao lado do Banco do Brasil. Dispõe de consultas de rotina e limpeza, estética dental e restaurações, clareamento dental, cirurgia plástica gengival, cirurgias orais, implantes dentários e prótese dentária. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. Atendimento conforme a sua disponibilidade de tempo, inclusive ao meio-dia e à noite. Marque o seu horário pelo telefone 996820246. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. E você que está a fim de pedir uma pizza, Bona Pizza. Você que gosta de saborear uma pizza, venha conhecer a Bona Pizza. Pizzas congeladas que são uma delícia. Feitas com aquele tradicional toque italiano. Muito mais recheio e sabor inconfundível. Com mais de 40 sabores, a Bona Pizza é um conjunto de muito sabor, recheio e qualidade. Na Fabiano Resc 668, bairro Renovação. Faça já sua encomenda pelo fone WhatsApp 999776432 e conheça também a nossa página no Facebook. Bona Pizza Original. Pizzas artesanais com sabor, recheio e qualidade é na Bona Pizza. Obrigado a todos os nossos apoiadores aqui do Estúdio Esportes na sua Estúdio FM. Antes de começarmos a falarmos sobre o jogo do Grêmio ontem e logo mais o jogo do Internacional e falando um pouco da rodada do final de semana pelo Brasileirão, alguns jogos ontem que envolveram clubes brasileiros aqui, futebol nacional, internacional, enfim. Atlético pela Recopa Sul-Americana, Atlético Paranaense 1, River Plate 0. Tivemos pela Sul-Americana envolvendo aqui times brasileiros, o jogo especificamente do Sol América 0 e Botafogo 1. Houveram outros jogos aqui pela Sul-Americana, mas sem envolvimento de times brasileiros. Só para destacar, Deportivo Cali 1, Peñarol 1, Zulia 2, Palestino 1, Liverpool do Uruguai 1, Caracas 0 e também La Equidad 2 e Deportivo Santani 0. E pela Copa do Brasil, a zebra da rodada, na minha opinião, São Paulo 0, Bahia 1, Sampaio Correia 0, Palmeiras 1. E tivemos no Jacone, Juventude 0, Grêmio 0. Jogo esse em que tivemos a resenha feita pelo nosso Tiaguinho Moraes, ou para alguns, né, o Perninha. Badalote, tá fechado o microfone. Para outros balaquinha, né? Mas aí ele não gosta. Também tem isso, né? Isso aqui tá uma ditadura, né? Mas o cara pode falar nesse microfone. Estamos aqui só pra olhar, vamos. Antes de mais nada, boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. Muito bem. Tudo bom, guri? Então tá. Como eu havia destacado, né? Ontem, estreia do Grêmio na Copa do Brasil, em Caxias do Sul. Juventude 0, Grêmio 0, coube o Balaquinha, então, já que foi citado, né, a resenha do jogo para ele. Ficou tudo para a Arena, Juventude 0, Grêmio 0. Boa noite novamente, meu caro Claudio Siri, meu caro Romildo aqui. E a estreia do Grêmio, esse empate em 0-0 ontem em Caxias, meus caros. A palavra agora é com vocês dois.
nada impede também dos nossos integrantes colorados também falaram sobre o jogo do Grêmio ontem. Boa noite. Boa noite. Só na tabela da Sul-Americana, o poderoso Palestino perdeu o jogo? Só do Zulia? Exatamente, o poderoso Palestino perdeu para o Zulia, isso mesmo. Isso mesmo. Tá, beleza. Não, o jogo ontem foi bem abaixo, como tá em todos os jogos do Grêmio da temporada aí, não teve um jogo decente esse ano ainda. Dessas paradas pra Copa América, acho que vai fazer bem pro Grêmio, porque tá uma nárnia isso aí mesmo. Tá ouvindo, Milcão? Tá em casa ouvindo, Milcão? Ontem o Grêmio tava irreconhecível no campo. Ontem não... Dessas notas aí que o Perninha deu, acho que podia ser bem mais abaixo do que tem aí. Falaremos mais sobre as notas depois. Porque no 8... Eu também acho que ele foi generoso demais. Eu não vi nenhum 8 ontem. Nota 8 em campo ontem. Nem nota 8, não vi nenhum ontem. Nem Matheus Henrique se salvou. Ontem o meio campo do Grêmio não existiu. A bola era só esticada, toque lateral, nada de nada, né? Não foi um jogo muito abaixo. Para nós que estávamos acostumados a ver o Grêmio nos últimos 3 anos jogar um futebol vistoso, que todo mundo elogiou até o final do ano passado, né? Ficou mal acostumado, né? Então acho que esse ciclo desse time aí, acho que tá meio que tá no fim. Acho que tem que trocar algumas peças aí a mais aí, porque o Maicon ontem muito abaixo. O André não tem como culpar muito, porque a bola não chega pra ele do jeito que deveria chegar também, né? Os dois laterais nada mesmo. Então acho que foi um jogo bem abaixo do que nós estávamos acostumados a ver o Grêmio. Acho que o ciclo de alguns jogadores aí, eu acho que a direção deveria rever isso aí. Fora a falha grave aí, que eles estamos sem zagueiro, né? O Michel na zaga, ontem cada bola alçada na área era um arrepio na espinha. Então não adianta. Pra ganhar o campeonato, que tem elenco também, não só um time. E o Grêmio mostrou ontem não, tá mostrando a temporada que não tem elenco. Até porque em maio, se não me engano, jogos envolvendo times brasileiros, nenhuma vitória ainda. Né? Nenhuma. Meu caro Romildo, boa noite pra ti. E o Grêmio ontem, hein, meu caro? Boa noite, João. Boa noite aos colegas da bancada. Só antes de falar do jogo do Grêmio, eu queria fazer uma parte, né? Que ontem nós encerramos encerramos formalmente o evento que nós, consulados de Veranópolis, né? Cotiporã, Vila Flores e Fagundes, juntamente com a Grever, realizamos no dia último 3 de maio, né? Porque um evento nunca termina com o fim da festa, né? Tem outros vários poréns. Ontem fechamos as contas e encerramos o balanço e queria dizer que foi um evento super positivo, foi um evento muito bacana e que em breve poderemos repetir e fazê-lo novamente. Então eu queria agradecer a todos que compareceram e colaboraram, tá? Sem dúvida alguma, aproveitando o gancho, né? O gancho? O gancho. Aproveitando o ensejo, então, né? Aproveitando a oportunidade, então, sem dúvida alguma, agradecer a todos que estiveram lá, a todos que trabalharam no nosso evento desde quando a gente começou a trabalhar ele. Como tu mesmo falaste, né? Não termina quando acaba a festa, né? A gente já começa também a pensar num próximo, né? Então, e também a questão da contabilidade financeira também, sem dúvida alguma, né? Ontem eu e o Gil Scanagata, olha, acho que dá para abrir um escritório por aí, fazer concorrência. Acho que o técnico em contabilidade que eu fiz finalmente tá valendo a pena, assim, acho que dá para ganhar uma graninha agora. Mas assim, antes da partida, então, nós ali na Grever fizemos um pequeno churrasquinho, né? Denominamos churrasquinho anticrise, mas parece que teremos que fazer vários, então, né? Terá que ser feito. Mas assim, foi bem bacana a integração e tal, mas eu achei que o Grêmio deixou um pouco a desejar, como vem acontecendo nos últimos jogos do Brasileirão. E o time parecia até um pouco nervoso, porque tu percebias que na hora do último passe, ou até muitas vezes da conclusão pro gol, o time parecia talvez nervoso, intranquilo, né? Até pela situação que vem vivendo no Campeonato Brasileiro.
digamos que o Grêmio parecia nervoso, não parecia à vontade na partida. Apesar que, assim, o Juventude é um time de Série C, D, não sei, me corrijam que série ele seja. Por enquanto, sei. Eu acho que o que pode ter encardido um pouco o jogo pro Grêmio é o fato de ser um clássico regional, né? Querendo ou não digo que é um clássico, mas é um jogo de rivalidade regional, então tem um certo peso. E o Juventude, digamos assim, jogando com os 11 atrás, os 10 atrás da linha da bola, armando um ferrolho, né? É muito difícil tu conseguir jogar dessa forma. Creio que o Grêmio vai ter um desempenho um pouco melhor na arena em virtude do fator casa e até o Juventude. Bom, não sei se o Juventude vai acabar se expondo, na verdade, né? Porque agora não tem gol qualificado, então não tem sentido ele se expor, né? Mas eu creio que o Grêmio possa fazer um jogo diferente. E bem aquilo que o Claudio Cir trouxe no comentário dele, que é a hora do próprio Romildo e do Renato rever alguns jogadores, algumas peças, né? Querendo ou não, fazer um processo de renovação no elenco. A propósito, daqui a pouco, né, o Everton ele vai estar à disponibilidade da seleção brasileira para a Copa América, né? Que é a nossa única faísca de esperança no ataque ultimamente, porque o André, até o Tardelli não joga, tá no banco, nem no banco não fica. Treinou hoje, voltou a treinar hoje. Mas assim, as peças do ataque não funcionam e como é que a gente vai fazer sem ele agora? Né? Ele vai ficar 2 ou 3 jogos fora, se não me falha a memória. Então assim, agora a gente tem que melhorar. E outra, como o Grêmio tá um time que vem ganhando, que vem empilhando títulos, ele fica um time visado, então acho que meio que os times já sacaram a do Grêmio, como o Grêmio joga. Já dava pra perceber isso no ano passado. Os times sabem como marcar o Grêmio, jogar contra o Grêmio, né? Então isso tá pesando. Então é hora de reformular, repensar com novas peças, renovando talvez. Esse ano passar um ano de vacas magras, por assim dizer. Mas quem sabe pro ano que vem ter fruto, ter, digamos, uma colheita melhor, por assim dizer, né? Metaforicamente falando, né? Uma reconstrução do Grêmio, então. É o que foi feito até começou a dar frutos em 2016, né? Começou antes, né? Começou antes e em 2016 deu fruto. Então teria que fazer uma coisa parecida, viu? Até quando o Romildo assumiu, ele ele dispensou várias peças importantes, caras, contratou outros, promoveu pessoas, a gurizada da base, contratou peças um pouco mais baratas, por assim dizer, montou um elenco e, segundo ele mesmo, ele nem esperava que já desse resultado em 2016, ele esperava de 2017 e 2018 para cima. Então, já que ele conseguiu fazer essa reformulação, eu acho que estaria na hora de repensar isso, porque, por exemplo, assim, ó, que nem o Maicon, né? O Maicon é um cara de qualidade indiscutível, ele tem um bom passe e tal, mas é um cara que tu conta com ele um jogo sim, um jogo por mês. Tu não tem a mesma vitalidade, que ele não tem vitalidade para marcação, por exemplo, recompor espaços, né? Até o próprio Kahneman, por exemplo, está sendo assediado. O nosso lateral tem 40 anos, né? O substituto dele é o Léo Gomes, substituto. Eu não sei quem seria digamos, o titular no momento, mas é um cara de muita vitalidade, mas pouca técnica, né? Ele até tem alguns arremates, alguns chutes e tal, na qual ele se destaca, mas assim, ó, é hora de parar para pensar, repensar, reformular, enfim, né? Não é fazer terra arrasada, eu acho, apesar de alguns resultados negativos. Eu acho que a gente não deve agir com fanatismo, na verdade, porque o fanatismo ele acaba cegando a gente para as necessidades e para os problemas que o elenco tem, né? Às vezes, quando se fala que tá tudo bem, que uma hora vai engrenar, não sei até que ponto, certo? Então nós não podemos agir com fanatismo, acreditar em tudo que se ouve e que se vê, né? Muito bem, aproveitando aqui, mandando um abraço, agradecendo aqui alguns recados aqui no Facebook da Mariângela de Souza, obrigado, boa noite para você também. Aline Dalla Costa de Matos, Dali Cassi, o Fabiano Nascimento, e aí gurizada louca, Renato gosta de elogios, mas não gosta de críticas, aí é fácil, né? Grande abraço a Fabiano Nascimento, vigilante da PCH da Ilha.
Aqui mais um comentário aqui do Rodrigo Oliveira de Leone. Boa noite, gurizada. Beijo especial para o Denis. Já tô sabendo. Esse Deus grego esquerdinha. Primeiramente, boa noite, então. Nós temos que dar uma boa noite especial para ele, né? Não, olha aqui, boa noite. Boa noite para ti também, meu caro Badalote. Boa noite, Vons. Boa noite, companheiros do banquete. E o Gileone também, né, que tá sempre presente. Pois é, né? Continua aí o teu recadinho aí pro Gileone. Shalom Now agora, né, cara? Tu e o Gileone juntos de Shalom Now, é isso? Não, esse merdinha aí não quero conversa com ele. Não quer com ele? Não quero, cara. Acabou o amor. Nós vamos conversar aí sobre política uma hora dessa aqui. Eu vou te mandar o que é o esquerdo aí, cara. Muito bem, né? Vocês chegaram a acompanhar o jogo do Grêmio e Juventude ontem ou não chegaram a assistir? Eu vi. E o que te pareceu? O que te pareceu o jogo do Grêmio ontem? A atuação de ambos, não só de Grêmio. Olha, o Juventude fez um jogo interessante, né? Um jogo fechado, mas que não deixou também de atacar quando precisou e levou perigo pro gol do Grêmio, eu achei. Um time bem postado, um time bem diferente do Gauchão, né? O Grêmio tá naquelas atuações de vários jogos pra cá que não tá bem. A gente vê... Eu acho que o Grêmio perdeu bastante tecnicamente com a queda de desempenho do Luan, na minha opinião. Né? O Jean-Pierre é bom, mas não é o Luan. Né? E acho que passa bastante por aí o desempenho do Grêmio também. Porque o Grêmio depende muito do Everton. Né? A gente nota isso, é ele que puxa a responsabilidade, é ele que faz a jogada individual, é ele que faz gol. E agora vão ter alguns jogos talvez sem ele e tal. Então é muito difícil depender só de um cara no time. E o Luan era um cara que às vezes resolvia sozinho a situação também. Então o jogo que eu vi do Grêmio ontem, eu achei muito mal, cara. Eu não sei se os colegas aí gremistas concordam, mas assim, bem abaixo do que vinha jogando uns meses atrás, aí muito abaixo do que vinha jogando uns meses atrás. E tem que rever, cara, como os colegas aí falaram, tem que rever alguns conceitos, algumas contratações que estão vindo agora para a zaga, por exemplo, o David Braz, né? Talvez para as laterais. Enfim, tem que rever talvez o posicionamento do time, talvez uma tática diferente. O Renato tem que... Eu entendo o Renato que ele puxa pra ele a responsabilidade, lógico, mas ele sabe que tem muita coisa ruim acontecendo aí, que tem muita coisa desandando e que ele vai ter que trabalhar bastante pra ajeitar isso daí. Badalote. Eu assisti o segundo tempo, eu tinha uns compromissos antes, acabei não conseguindo assistir o primeiro tempo. Mas não perdeu nada. Tudo indica que eu não perdi muita coisa, né? Mas acho que no jogo em si era um momento totalmente diferente do que foi aquele jogo do Gauchão, por exemplo, né? Que foi 6-0 pro Grêmio. Lembrando aquele jogo, teve uma expulsão do Juventude, aí né? Acabou abrindo as porteiras também, né? Teve isso e o Grêmio estava jogando melhor, né? A fase do Grêmio era diferente e o Juventude há pouco tinha acertado com o Marquinhos. Acho que era um dos primeiros jogos do Marquinhos. Uma curiosidade, o Juventude ele ajeitou bem o time depois daquele 6-0, o Juventude não perdeu mais. Na Série C aí, não na perdeu Copa do mais. Brasil, não perdeu mais, né? E o Marquinhos tá fazendo um bom trabalho. Tinha até aquele cara cabeludo no meio campo ontem que... O Aprile. A gente assistiu o amistoso do Vec aqui com o Juventude e nós tava dando risada dele porque ele era bizarro, né? Mas ontem, por exemplo, ele foi bem, né? E não só ele, tem outros jogadores aí, tirando o Brian Rodrigues, né? Que o Brian Rodrigues, vamos combinar que, pelo amor de Deus... É uma situação à parte, um caso à parte. É uma situação à parte. Mas o Juventude tá bem ajeitadinho, bem encaixadinho, não chegou aí por nada. A gente sabe que agora, mas como o Cássio falou, ele vai pra arena, mas não vai se abrir porque não... Porque qualquer empate é pênalti agora. Qualquer empate pênalti. Então, não há mais saldo qualificado. Eles não vão também se atirar pra cima, não. Pra eles a vantagem de levar pros pênaltis. Claro, eles vão tentar ao máximo anular o Grêmio como fizeram ontem. A gente sabe que o Grêmio é superior na arena, com certeza vai ser. Me corrijam, o Juventude passou pelo Botafogo nos pênaltis? Ou não? Botafogo foi no tempo normal. No tempo normal, pelo Vila Nova nos pênaltis. Foi. Vila Nova. Vila Nova agora antes, não. Sim. Confronto anterior, daí passou nos pênaltis.
Mas eu achei interessante a equipe do Juventude. A Série C a gente acaba não acompanhando porque não é televisionada, né? Pelo menos não que eu saiba, acho né? que é terceiro ou vice da chave dele na. O Juventude tem 3 vitórias e 3 empates. 3 vitórias e 3 empates, é? Sim. Então, olha aí. Uma campanha, Eu acho sem que é dúvida vice, alguma. né? Se eu não me engano, a vice, a Volta Redonda é líder da chave do Juventude. É, E tem Ipiranga e tem o São José na mesma chave, né? Aí Se eu já não me não sei. Vamos lá dar uma olhadinha aí, mas eu achei o Juventude interessante. O Marquinhos tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que também ninguém esperava que fosse ser um outro 6-0 pela fase de ambas equipes, né? Mas o que eu até disse no grupo outro dia, né? Talvez o grupo do Grêmio não seja tão bom como se imaginava que fosse no início. Todo mundo achando que o Montoya ia vir e destruir. Não sei porquê também, né? Porque a gente viu o Montoya no Rosário em 2016, ali era muito bom, mas depois lá pra cá no Cruz Azul eu não sei como é que ele foi, né? Eu pelo menos não acompanhei, então não sabia se ele ia voar, como dizem. Brasileirão Série C. Vamos ver a tabela. O grupo B, o Juventude está. O Volta Redonda primeiro com 8 pontos. Não foram 3 jogos, 3 empates. 3 vitórias, 3 empates, não foi isso não. O Volta Redonda 8 pontos, Juventude 8 pontos também, o Remo também 8 pontos, ou seja, tá tudo embolado ali. Tudo igual. Foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, corrigindo. 2 vitórias e 2 empates. Meu caro Claudecir, aqui, seguindo aqui a resenha para nós finalizarmos do nosso Tiaguinho aqui, né? Aqui eles demonstram muita preocupação pela situação do Grêmio. Sem dúvida alguma, eu acho que também é preocupante pelo que o Grêmio vem jogando e não tá mostrando reação, ao menos nesses últimos jogos, né? É que o Grêmio, na verdade... desculpa. Tu chamou o Claudecir, falei. Realmente, o Grêmio não, eu creio que o Grêmio vai passar pela Juventude. Pelo tipo histórico, pelo tamanho do time e tal, do clube. Mas vai passar daquele jeito, né? Com as calças das mãos, né? Mas tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa pra corrigir. Senta parado da Copa América. Falando aqui das notas, tu havia falado que tu não entendia como que o Thiaguinho deu tanto 8, né? Só pra nós frisarmos aqui. As melhores notas que o Thiaguinho aqui acabou postando aqui. A melhor nota ele colocou pro Renato Portaluppi, nota 10. Mas enfim, vamos a quem estava jogando. Paulo Vitor, nota 8. Jeromel, 8. Matheus Henrique, também 8. Na sequência, temos aqui nota 7 pro Maicon e pro Everton. E os piores em campo aqui, segundo o Thiaguinho, nota 2 pro André e o PP, que acabou entrando no final do jogo, nota 4. Deu 10 pro Renato Gaúcho? Não sei onde mas enfim. Ele e o Kid tem um acerto de cima da 10 pro. O que vocês acham aqui, meus caros Romildo e Claudeci, dessas notas aqui? Será que o nosso Thiaguinho não foi muito... Foi muito generoso. Generoso, né, com essas notas? Vai ser 10 existe. Talvez ele tenha visto um outro jogo. Não sei, o que tu acha, Romildo? Mas... Esse 10 aí, ele fumou um beck antes de botar as notas aí, que não pode, né? Aí tá desculpado. Eu acho que, assim, ó, é difícil tu analisar o Grêmio individualmente ontem. Na verdade, eu tenho a impressão que na realidade o coletivo não anda bem. Tu via que, por exemplo, os passes que uma vez davam certo naquelas infiltrações pelo meio não funcionam. Alguns cruzamentos sempre saíam um pouquinho mais alto, né? A hora de concluir parece que o preciosismo era grande, tinha que dar mais um toque pro lado, porque parecia inseguro em concluir de primeiro, concluir de bate pronta. Então, assim, ó, analisar individualmente é difícil, né? Mas tu não consegue dessa forma estabelecer nenhum destaque, porque quando o coletivo não vai bem, a individualidade dificilmente aparece. Até o próprio Everton, que é o cara que mais busca o jogo, que é o cara que mais cria jogadas, não teve tanto destaque ontem, por exemplo. O que falta muito pro Grêmio, não é de hoje também. Claro que quando tinha as vitórias, os títulos e tal, o cara não questionava tanto. Mas ainda é um problema antigo. Não chuta gol. Quer entrar com bola e tudo. Eles não entendem, eles estão na frente do gol, eles tocam de lado. Quando que tu pode chutar? O único cara que arriscou chutes ontem foi o Jean-Pierre, deu 2 chutes. O Tassiano entrou também, deu 1 chute lá, mas foi um recuo pro goleiro. Mas eles não chutam a gol, eles toca do lado, tá na frente da área, toca pra trás. Cisca demais. É muito toque lateral. É que na verdade é difícil tu conseguir ser objetivo, tu conseguir um passe em profundidade quando tu tem 8 caras montados na frente da área.
é difícil tu impor esse estilo de jogo. Um estilo mais objetivo, tu impõe numa situação normal de jogo num contra-ataque, né? Aí é que tu precisa de um cara que faça a jogada individual, né? O que é isso que eu chuto, pra furar É que na a verdade, retranca, né, cara? é que na verdade com o Everton acaba sendo sobrecarregado, né? Nesse caso. E foi que nem tu destacou antes, o Luan faz muita falta. Porque lá é um toque de qualidade, é um passe diferente, é um chute diferente, então é muito do momento não tão bom no Grêmio, porque eu digo não tão bom porque o Grêmio estabeleceu um padrão alto, né? Então assim, muito dessa baixa passa pelo Luan. E não se sabe o que se passa pelo Luan, né? Se ele tá machucado, se é disciplinar, se ele tá com depressão, se ele... Se é o Hudson, tu não sabe o que é. Tá certo que por um lado é bom até pra blindar o cara e tal, mas poxa vida, um jogador que ganha 600, 700 pila, um cara afirmado, um cara que é um dos líderes do grupo, o cara que nem, por exemplo, não viajou nem pro Ceará ontem, nem fardou, eu acho. Eu ouvi falar que ele foi oferecido, né, pra um time, pra 2 times de Portugal por 10 milhões de euros. Não sei. É que na verdade ele tá se tornando caro, né? Pro Grêmio, na verdade, pelo que ele rende. O custo-benefício não tá... É que na verdade ele tá tem bom, contrato de rendimento. Então, ele não tá jogando, tá rendendo, o salário dele fica mais... Ele tem contrato de rendimento? Rendimento. Não, o último contrato que ele fez, se não me engano, foi exposto na imprensa, a condição era... mas ele tem um aumento gradual garantido de ano a ano, né? Isso aí sim, mas o montante do salário dele só é o total. Posso estar falando uma bobagem, o João, que é um cara mais de bastidores aí, que conhece as entranhas da arena ali, mais do que a gente, né? De repente posso estar falando uma bobagem, mas enfim, eu... Tu tava lá de Tucodone, botando a pedra da fundação, né? Jaguar. Estava lá, assim, com toda a honra, né? Não é todo mundo, né, que pode estar lá, pôde estar lá, né? Mas, mudando de assunto aqui, o nosso Capelari tá mandando um abraço pro pai Badalotti. Sim, ele mandou, eu já tava esquecendo, mandou 20 mensagens aqui. Manda abraço, pai, manda abraço. Então tá... Manda abraço, pai Badalotti. Muito bem, né? Abraço, filhote, é nóis. 19 horas 35 minutos, temperatura em 14 graus. Estamos aqui na Estúdio FM, Estúdio 87, programa Estúdio Esportes desta quinta-feira, 23 de maio de 2019. E contamos com o apoio da Carbonera Pneus, Supermercado Bes, Vera Veículos, Lojas Quero Quero, CCAA, Dr. Rubens Bassani e também da Bona Pizza. E logo mais às 20 horas no estádio Beira-Rio teremos a estreia do Internacional contra o Paysandu. Internacional que em 24 estreias na Copa do Brasil tem 14 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 68%. Uma das derrotas, inclusive, em 2009, pelo União Rondonópolis por 1-0, em que o destaque do jogo foi... nada mais, nada menos que Rodrigo Moledo. E o Internacional acabou contratando Rodrigo Moledo, meus caros. Sabiam disso? Verdade, eu lembro que aconteceu isso. E tanto foi o ano que o Inter chegou na final, né? Em 2009, chegou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Eu lembro disso aí. Teve uma outra vez na Copa do Brasil que o Inter ganhou de 6-0 do time do Brasil e acabou contratando o Lúcio. É do Guará. Do Guará, exatamente. O Lobo Guará. E acabou contratando o Lúcio, mesmo tomando 6-0 na equipe lá. Tu vê, além de ser um campeonato democrático, mais democrático do país, também surge oportunidades de jogadores mostrarem o seu futebol e serem contratados por grandes times, né? Tu acabou de citar 2 exemplos. É a grande chance dos jogadores dessas equipes de aparecer. E agora, pelo regulamento atual, pela premiação da CBF, mais ainda, porque, por exemplo, tu pega um clube de, se não me engano, na primeira fase acaba pagando, acho que é 800 mil, né? Desde quando um time lá do, como tu falou, né, o Guará, ou daqui a pouco o União Rondonópolis, acabar tendo uma premiação por um jogo de quase 1 milhão, garantir a folha do ano todo. Mas enfim, Internacional e Paysandu, daqui a 22 minutos, meus caros, essa estreia do Inter contra o Paysandu. Olha... Não pode dar mole, né? Não pode dar mole. Sabe, olha, eu tenho medo do Inter em Copa do Brasil, porque o Inter, não, querendo ou não tem boas participações, né? Não tem um histórico tão bom na Copa do Brasil. Ganhou uma vez, chegou em uma final, acho só, né?
se eu não me engano. Chegou a algumas semifinais, mas não tem um histórico muito interessante na Copa do Brasil, né? Não, é uma competição que, sei lá, talvez não... Parece que não sabe jogar. Mesmo na época que tava boa, foi bem em mata-matas, tipo Libertadores, enfim, Sul-Americana, na Copa do Brasil o Inter dava uma pipocada, né? Então, eu tava falando com o Cássio aqui agora que não tem mais esse negócio do gol fora de casa aí, né? Que trazia muita vantagem para as equipes uma vez. Pode pegar um jogo desse, o Paysandu... Que nem a Juventude ontem. O Juventude pode empatar os 2 jogos aí, 0-0, jogar fechadinho lá e vencer nos pênaltis, né? Não tem por que se arriscar nem jogando fora de casa para fazer o gol qualificado. O Paysandu hoje também, por exemplo, acho que eles vão se arriscar. Claro, eles vão jogar no contra-ataque e tal, pode ir lá e meter um gol. Mas se eles jogarem fechadinho lá atrás e levar um 0-0 lá pra casa deles e depois puder decidir ou ganhando ou levando pros pênaltis, é uma grande vantagem que tem pros times pequenos aí o gol, não tem mais o gol qualificado, acredito eu, né? Fora de casa. Eu não vi a escalação do Inter, mas acredito que... Aqui está... Tem os desfalques de lesões, né? Claudicir, fala aí a escalação aí que tá bem próximo ao monitor aí. Eu sou cego, Claudicir. Também. Então, são 2. Cara, eu não enxergo. Não, mas vai jogar, acho que Lomba, o Bruno ou não, o Zeca joga hoje? Ele tinha Lomba, Zeca, ele tinha sentido. Lomba, Vitor Cuesta... Tá todo mundo cego, gente, aqui. Não, que é isso? cara, é que eles colocam umas letrinhas assim não, que tá. vou te contar, olha... Cuesta, Emerson, Iago e Zeca. E depois tem Lindoso, Nonato, Edenilson, D'Alessandro, Nico Lopes e Guerreiro. Então os desfalques são o Dourado, que só volta depois da parada da Copa América, né? O Moledo também, a princípio. E acho que os desfalques de hoje são esses, né? No Brasileirão, que depois vão vir mais. Os da Copa América jogam a semana que vem, né? Ainda. Quem foi convocado ainda joga o jogo da volta, né? Joga semana que vem. Tá, então Nico e Guerreiro, o Inter perde só mais adiante. 2 rodadas brasileiras só. Perde 2 rodadas do Brasileiro. Cara, é uma equipe... É a equipe que jogou domingo contra o CSA, né? Depois da lesão do Moledo com a entrada do Emerson Santos. Então, acredito que se jogar com o mesmo nível que vem tendo no Brasileiro de boas atuações, pelo menos pra mim, e na Libertadores também, se conseguir levar com a mesma seriedade, eu acho que o Inter não teria dificuldades na partida de hoje, né? Mas conhecendo o histórico com as equipes pequenas, o histórico da Copa do Brasil, tem que ficar alerta, né? Que já que o Barcelona deu mole aí, o Grêmio deu mole, o Ajax, né? E o Grêmio também, né? Temos que cuidar aí, né? Senão depois vem os cornetinhos aí e vão ficar criticando aqui. Mas... Chupa minha cara. Um jogo, pra mim é um jogo tranquilo, cara. Não fala isso, Denis, não fala isso. Não, sinceramente cara. Eu conheço. Eu acho que vai ser uns 2-0 hoje. Tranquilo. Eu vou te matar. Não, é opinião mesmo, cara. O Inter vem jogando bem os jogos, principalmente dentro de casa, né? Ainda mais com times que não são de tanta expressão, assim. Diferente do que eram nos últimos anos, né? Que a gente pegava ali um Santa Cruz em casa e se cagava pra empatar. Então eu acho que sim, cara. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo pro Inter hoje, né? O Inter jogou com o Paysandu, né, na Série B, perdemos lá e ganhamos aqui. Paysandu que joga... confronto aquela Série B, foi? Paysandu que joga a Série C, que está no grupo do Juventude. Paysandu que está com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá bem parelho isso aí, né, por enquanto. Tá bem parelho por enquanto. E nesse grupo também tem o Ipiranga, de Erechim e o Zequinha. Não deve ser um time ruim, vamos lá, né? Mas assim... Vamos combinar, tem que ganhar. O Inter tem que ganhar hoje. Não tem choro, né, cara? Sobre o time do Paysandu, o Paysandu conta no seu elenco nada mais, nada menos que uma república de gaúchos no elenco, né? Tem aqui jogadores que rodaram aqui no nosso interior do Rio Grande do Sul. Colasso. Olha só, por exemplo aqui, ó, o capitão da equipe, Mikael, natural de Campo Bom. Já passou por Juventude, Caxias, Lajadense, Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas. Não, o zagueiro. Bruno Colasso, meus caros. Bruno Colasso, 29 anos, São Leopoldo, ficou 4 anos no Grêmio, entre alguns empréstimos, além de ter atuado no Brasil de Pelotas. Juventude, Nicolas, natural de Alegria, possui no currículo passagens por São Luís, Novo Hamburgo, Ipiranga, Cerâmica, Brasil de Farroupilha, Caxias e Pelotas. E segue mais, ainda tem no banco de reservas atletas habituados ao futebol gaúcho, o goleiro Douglas Silva, o zagueiro Fábio Alemão e o meia Leandro Lima. O zagueiro Fábio Alemão, que é do Inter, inclusive. E o Tony, que era do Grêmio. Não, a última... E o Tony, que não pode atuar contra o Inter, pois já defendeu o Oeste na Copa do Brasil, que atuou no Grêmio nos tempos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Exato. Mas nem chegou a jogar, acho.
Sim, jogou. Inclusive, o último jogo que foi assistir no Olímpico, Grêmio Esporte Recife, Tony lateral, titular da lateral direita, inclusive. Olha, sinceramente, eu não lembro dele. Sim, ele jogou uns par de jogos aí. Não, era ruim, era perdeu nada. ruim Não pra perdeu nada. caramba. Mas assim, ó, a grande vantagem do Inter é que ele começa decidindo em casa contra... ele começa jogando em casa, né? Então, ele tem chance de fazer um score bacana hoje e levar o jogo pra Belém, digamos, já decidido, encaminhado pelo menos. E tu pode ver que nem o Grêmio e o Palmeiras, que pegaram equipes mais fracas dentro do cenário, eles... Um confronto fora de casa é sempre muito... Se tu for pensar, realmente, muito penoso, sem o gol qualificado, é melhor começar jogando em casa, cara. Sim, porque até assim, ontem, por exemplo, o Palmeiras, embora tinha a equipe reserva, que caramba, faz frente a qualquer equipe titular, ganhou de 1-0 do Sampaio Corrêa, porque o goleiro bateu a cabeça e não conseguiu defender a última bola, né? E assim, ó, a grande vantagem do Inter é começar em casa, em relação ao Grêmio, ao próprio Palmeiras, né? E uma coisa que até estava me chamando a atenção é a questão da pouca quantidade de gols que a Copa do Brasil teve até agora. Esta fase foram pouquíssimos gols. Mas eu acho que é muito em virtude O Johnny Douglas foi entregar umas caixas de pepino lá em Porto Alegre e ficou lá pra jogar. Ficou pro jogo? A escalação aqui do Paysandu: Mota, Vitor Oliveira, Bruno Colasso, Nicolas, Bruno Oliveira, o Johnny Douglas, que ajudou a nós aí na festa aí, né? Ele, o Marcos Antônio, Diego Rosa, o Show, Micael e o Thiago Primão. Primão. Alguém falou do Thiago Primão aqui que ele poderá aprontar, hein? Esses nomes bizarros aí. Esses nomes aí, ó. John Lennon, ontem tinha o John Lennon, não tinha? Ele se machucou, né? John Lennon. Mas John Lennon fez o gol pelo Pelotas, um baita cuidar, esses nomes aí tem que cuidar, cara. Mas, meus caros, vocês acham que o Paysandu possa oferecer alguma dificuldade? Não vou dizer alguma dificuldade, mas assim, dificultar, vamos dizer assim, o jogo para o Internacional? Eu acho que sim, mas eu acho que também, de repente, passa pela própria maneira que o Inter for entrar em campo, né? Eu acho que se entrar com a mesma seriedade que vem enfrentando as partidas até agora, eu acho que consegue a vitória até sem tanta dificuldade. Embora eu não tenha visto o Paysandu jogar também, eu não posso dizer, né? E as vezes que eu vi o Inter jogar com o Paysandu nunca foi fácil, sempre foi complicado. Então a gente não sabe, mas é um jogo assim, ó, tá chovendo bastante em Porto Alegre, né, pelo que eu o estádio Brasileiro tem umas imagens aqui, tem um pouco público, claro, em virtude da nem vai chuvarada, ter, né? Sim, um tempo ruim, não vai ter muita torcida, esses jogos aí, tu sabe como é que é, né, se tornam perigosos, mas eu acredito que também o Inter não precisa, qualquer vitória também, se fizer 1-0 aí, 2-1 também, eu acredito que não seja ruim, não, dá até pra talvez poupar algum jogador na semana que vem, mas como o Cássio falou, né, tem a chance de talvez praticamente matar, depende só dele, né? A gente não sabe se vai acontecer, mas tem a chance, de repente se faça um bom resultado, pode acabar poupando algum jogador pra semana que vem, já que tem brasileiro no fim de semana agora e depois no outro fim de semana também. Talvez alguém que tá com mais desgaste, já que a viagem é longa pra Belém também, tu acaba preservando algum jogador. Mas tudo depende do que a gente vai fazer hoje, né, cara? Então eu sempre fico com o pé atrás dessas partidas aí, principalmente pela Copa do Brasil. Eu não sou confiante assim que nem o Denis, embora a fase do Inter seja interessante. Só uma curiosidade que eu estava acompanhando a respeito do elenco do Internacional. Não sei se vocês chegaram a verificar. Vou citar a fonte, clique RBS. No intervalo aqui da Copa América, o Inter poderá estar negociando 7 jogadores. Tem aqui jogadores como... dos titulares tem o Iago, né? Isso. O Iago que parece que já teve uma proposta do Porto, mas que não foi aceita pelo Inter pelos valores. Que acho que o Porto vai perder o Alex Telles pro Atlético de Madrid. Aqui tem casos, o Inter quer 10 milhões. O William Potker, o Wellington Silva, Trellis, Danilo Fernandes, que não estão sendo utilizados, é o que diz aqui a matéria. Vocês que acompanham mais o Internacional podem falar. O Wellington Silva que é um bom jogador, mas diz que tem muitos problemas extra-campo, né? Ele não tá ficando nem no banco de reservas em grande parte dos jogos aí. Dizem que falta comprometimento. E aí diz que infelizmente, né? Porque seria um bom jogador. Muito bem. O Potker é um cara que também, depois que se machucou, tá tendo poucas chances, né? Depois que se machucou com... Eu seguraria o Potker. Eu também, eu seguraria. E o Trellis a gente sabe que vai embora. O Jonathan Alves termina o contrato também, né? O Jonathan Alves agora em junho termina o contrato, volta acho que é pro Júnior Barranquilla, se eu não me engano. E o Danilo Fernandes eu não sei, talvez se ele tiver alguma proposta boa pra jogar, talvez ele acabe saindo, que eu acho que o momento do Lomba, se o Lomba não se machucar, vai ser difícil o Lomba perder o lugar, né?
E talvez o Danilo só no banco aí, ele acabe segurando um pouco o Daniel, né? O Daniel que é um guri da base que quando precisou jogou e jogou bem. E talvez ele atrapalhe um pouco nessa subida do Daniel aí, se tá tiver uma atrás do proposta lateral boa, ele joga. esquerdo que joga lá na Ucrânia, né? Dinamo de Kiev, Sergi né? Clay. E também um atacante do Paraná. O atacante acho que acertou, né? Acertado, acertou. Dizem que é um guri muito bom, tem 18 anos, só que ele teve uns problemas esse mês passado, que postaram uma foto dele quando criança com a camisa do Atlético Paranaense e disse que recebeu mais de 1000 mensagens de ameaça de morte da torcida do Paraná, né? Então tu vê como é que é o negócio é complicado, né? Ele tem 18 anos, né? Ele vem por enquanto pra base, né? Mas depois pode ser utilizado. E o lateral esquerda, porque a princípio provavelmente a gente vai perder o Iago, e agora que ele foi convocado pra Esse também é exatamente a matéria que Tem fala do Iago também. Um lateral esquerdo da base que é muito bom, cara. O Eric, né? Dizem que é bom, mas sabe que pra botar a jogar e... Demora. Demora um pouquinho. Demora. Só que tem o Wendel também, eu acho o Wendel um bom jogador, né? Ele é diferente do Iago, o Iago tá muito bem. Tem gente que não gosta, eu tenho uma ressalva com eles, que pra mim às vezes ele toma umas decisões erradas, mas ele tá muito bem, né? Então se tem proposta aí de fora do país é porque ele tem qualidade, mas acho que o Wendel substituiria bem ele também, mudando um pouquinho o jeito de cada um, mas acho que seria uma E o Inter boa tem que vender reposição. alguém, né? Essa janela aí vai ter que vender alguém. E se vier uma proposta dessas pelo Iago de 8 milhões ou 10 milhões de euros, tá louco. Aí vai ser Manda, negociado, né? com certeza. Leva no aeroporto, né? A situação pior de todas é o Wellington Silva, né? Que tem contrato até metade de 2020 e sequer relacionado para os jogos, né? O Wellington Silva que tem... Eu particularmente acho que ele tem muita qualidade. No próprio Fluminense ele mostrou isso, mas pelo jeito o extra-campo dele é bastante complicado, né? Então fica difícil. Aí tu tá com um grupo que tá bem, que tá legal assim, tu bota um cara que tá meio por fora e começa a incomodar, fica difícil, né? Por isso que muitos jogadores brasileiros, às vezes, até a gente fala assim, não são contratados por times europeus, mas os times europeus olham também o extracampo. Exatamente. Ah, Vai saber se não é por causa disso que o Luan não saiu ainda. Exatamente. Muito fala-se Porto Alegre, que a situação extra-campo do Luan é que acaba prejudicando muito a negociação para clubes europeus, né? Exatamente. O pessoal... Se é realmente verdade ou não, a gente ouve boatos, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe. A gente não está lá todo dia para acompanhar isso. Eu não lembro quem que falou esses dias aí, mas foi alguém que joga fora do país que comentou que os clubes europeus eles não vêm uma semana para outra cuidar do jogador. Eles vêm já há mais de ano cuidando do jogador que ele sabe que é promessa e vai acompanhando tudo que ele faz dentro e fora de campo, né? Então eles são muito bem informados e provavelmente se não contratam o cara pela qualidade que ele tem é por causa desses problemas extra-campo. Né? Eu acho que assim também o Luan, ele era, digamos, quando ele surgiu, ele era a joia, assim, ele era o diamante, ele era o cheque em branco, né? Aí ele viu assim, olha, antes de mim foi o Pedro Rocha, foi o Ramiro, foi o Marcelo Groy, foi outro, foi o Wallace ainda antes. E eu ainda aqui, e eu quero jogar na Europa, e não vou. Ele teve a oportunidade dessa aí. E teve aquela negociação com o Cruzeiro, não sei o quê. De repente ele viu, quer saber. Psicológico dele, né? Ali, você quer saber, eu ganho 700 contos, sou famoso, jogo Partiu bola. Woods, meteu um jack cabeça. Vamos voar. Se chave, né? Mas tem jogador que não tem a cabeça muito boa mesmo, né? Eu só mudando de jogador, eu vi o Nonato, por exemplo. O Nonato tá fazendo faculdade de gestão financeira, acho que é isso, né? Não cheguei a ver o curso que ele está frequentando. No terceiro semestre. Tem jogador que se prepara já para poucos jogadores fazem isso, né? Já se prepara pro final da carreira ter alguma coisa, né? E não ficar só deslumbrado com o dinheiro que vem e de repente tu gasta. Se não me engano, o Matheus Henrique, se não me engano, ele faz educação física. São os dois que vieram na mesma. São Caetano, os dois, né? Os dois são Caetano. Só aproveitando aqui os jogos de hoje envolvendo times brasileiros: Sul-Americana, Corinthians, Deportivo Lara, jogo. E só passa naquele 0 a 0, negócio lá? Exatamente, né? E mais um clube brasileiro envolvido na Sul-Americana, Fluminense Nacional da Colômbia. Muito bem, além do jogo do Internacional, logo mais às 20 horas. 19 horas 52 minutos. Finalizando aqui já, somente mais alguns minutinhos, o Estúdio Esportes desta quinta-feira. Vamos cantar o hino, né, antes do jogo? Vamos? Cantar o hino nacional, né? O hino nacional. Antes do jogo. Considerações finais a questão do Grêmio ontem, a Grêmio se preparando para o jogo contra o Atlético Mineiro domingo pelo Brasileirão, meu caro Claudicir. Considerações finais tuas para o programa de hoje. Sábado. O Grêmio é sábado. Sábado, 19 horas, bem lembrado. Cara, contra o Atlético vai ser um jogo muito complicado. Os caras tão
tão bem, né? Estão em segundo, se não me engano, na tabela, né? Tem 12 pontos Segundo. já, né? O Atlético sim tá voando, Tá ele e o voando. Palmeiras. Cara, o que eu vou dizer? A situação do Grêmio agora não tá muito... Normalmente o Grêmio venceria o Atlético em qualquer lugar, né? Só que do jeito que tá a maré aí, cara, um empatezinho estaria bom demais já. Meu caro Romildo, diga aí as tuas considerações finais de hoje. Olha, o Atlético Mineiro é um time que vem bastante pra cima, que ataca bastante, bastante vocação ofensiva. Eu acho que o Grêmio tem chance de vencer o confronto e precisa vencer o confronto, na verdade, né? Vai enfrentar um time que tá bem na tabela, teve uma derrota só no campeonato inteiro, embora as apresentações não sejam de luxo, né? Mas, enfim, né? Dentro do brasileiro a fase é boa, o que não foi na Copa Libertadores, né? Eu acho que o Grêmio... Meu Deus, não sei nem o que achar, na verdade, mas teria que ganhar, né? 0-0, tá bom, bem tranquila. E o Internacional, meus caros, finalizando com vocês aqui o programa de hoje, além do jogo de hoje, né, temos no domingo Santos Internacional. Lá em Vila Belmiro, como alguns dizem. É, né? lá na Vila. Hoje eu espero uma vitória, nem que seja pelo placar mínimo, eu espero que o Inter vença, já tá bom. Mas com o Santos lá vai ser complicado, o Inter vai estar bem desfalcado, né? Vai estar sem o Zeca, vai estar sem o Moledão, vai estar sem o Dourado. E o sistema defensivo fica bastante comprometido num jogo que é muito difícil, né? Com a fase que o Santos vem jogando bem. Toma uma sapecada, volta e meia, né? Mas tomou do Palmeiras, que é um time muito forte, e vem no 4-0 e vai querer descontar no Inter agora, né? E jogar na Vila sempre foi difícil. Pra todos, Pra né? todos, inclusive pra Grêmio e pra Inter. O Inter tem até 2 vitórias no histórico recente agora, mas até então nunca tinha vencido lá, né? E o Grêmio também ganhou, acho que 2, 3 jogos lá. Mas é um jogo dificílimo e... Se vier um empate, pra mim, domingo é lucro. Eu acho que vai ter muita dificuldade o Inter nessa O partida. Santos, que está em quarto com 10 pontos. Denis, Internacional, que depois do jogo contra o Santos já vai direto pro Pará, né? É longe, né? Joguinho de volta com o Paysandu, né, cara? Bom seria fazer um scorezinho agora já, né? Que nem o Dé falou. Hoje eu acho tranquilo o jogo. Eu acho que vai dar uns 2-0 pro Inter. Mas no fim de semana acho que o Inter perde pro Santos. Bem sinceramente, eu acho que o Inter... É um jogo que normal perder, né? Pro Santos lá é normal perder. Não, pode ser normal, só que o Inter faz desde o ano passado que não... Acho que o segundo turno inteiro e os 2 jogos fora da casa esse ano que o Inter não venceu, né? Acho que tá na hora também de buscar uns 3 pontinhos fora aí que no final faz falta, né? Não sei se vai ser contra o Santos, né? Acho que não. Acho que não, né? Mas enfim, seria bom. É que lá sempre foi uma morrinha que tá louco. Então tá, 19 horas e 56 minutos, passamos 1 minuto do horário programado para finalizarmos o programa. Boa noite a todos, segunda-feira novamente Estúdio Esportes aqui na Rádio Estúdio FM, cartão amarelo. Obrigado a todos e boa noite.